Saudações, leitores e seguidores, espectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Núcleo de Formação Liberal. Para quem não conhece, esse projeto que já está iniciando o seu quarto ano de existência, a sua quarta temporada, é uma iniciativa desenvolvida em conjunto por vários institutos que pertencem ao movimento liberal brasileiro, com o objetivo de qualificar as reflexões dos nossos ativistas e divulgadores liberais, trazendo sempre a base bibliográfica, a base teórica dos grandes autores que permeiam a nossa tradição liberal. Esse projeto consiste de encontros públicos mensais, podem ser 2 encontros por mês, 3 encontros ou até apenas um, dependendo das necessidades do tema que vai ser abordado, e nós discutimos um autor nacional ou internacional, um tema ou uma obra, a depender do que estiver reservado para aquele mês. Sempre nós temos em cada encontro um ou mais relatores convidados que abordam a temática selecionada para o mês com base em textos de referência e, na sequência, a fala desses relatores, nós temos uma parte interativa em que nós trazemos aí as perguntas, respostas e comentários dos membros da bancada de institutos que integram o projeto e também do público, se o público se interessar. Desde o começo do nosso projeto, nós já estudamos a obra e o pensamento de Hayek, Edmund Burke, Joaquim Nabuco, Roberto Campos, Ludwig von Mises, José Guilherme Melchior, Thomas Sowell, Ayn Rand, professor Antônio Paim, Murray Rothbard, Ubiratã Borges de Macedo, José Ortega y Gasset, José Osvaldo de Meira Pena, John Stuart Mill, Tavares Bastos, Milton Friedman, Rui Barbosa, o Visconde de Uruguai, John Locke, Frei Caneca, Adam Smith, Miguel Reale, Tocqueville, Henri David Thoreau, o liberalismo na independência do Brasil, Hans Hermann Hoppe e Eugênio Boudin. Neste mês de fevereiro de 2023, nós estamos estudando uma obra do professor Paim, que já foi tema dos nossos estudos no nosso 9º mês de atividades do Núcleo de Formação Liberal, já na segunda temporada do projeto, e nós estamos começando esses 2 primeiros meses do Núcleo de Formação Liberal de 2023, estudando 2 obras do Paim. A primeira delas é esta aqui, Evolução Histórica do Liberalismo, que, na verdade, é uma obra organizada pelo professor Paim, que ele é um dos autores. Nós temos vários autores nesse trabalho. Nós podemos listá-los já antecipadamente, os autores que nós temos nesta obra, nesta edição revisada e atualizada desse livro, que foi uma iniciativa gestada na antiga Sociedade Tocqueville, que nós estamos trabalhando aí para ressuscitar. Entre esses autores, nós temos o Alex Catarino, que esteve conosco na semana passada, apresentando a primeira metade do livro, os 6 primeiros capítulos, trazendo aí a sua visão panorâmica desses capítulos, ele que também trabalhou como editor desta obra. O próprio professor Antônio Paim, naturalmente, Francisco Martins de Souza, Gustavo Adolfo Pedrosa Daltro Santos, José Osvaldo de Meira Pena, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, que hoje estará aqui conosco, o professor Ubiratã Borges de Macedo, o professor Ubiratã Jorge Ório. Esses são os autores desta obra Evolução Histórica do Liberalismo, lançamento na edição atualizada pela LVM Editora, que nós estamos estudando nesse mês de fevereiro. Naturalmente, é impossível nós esgotarmos todos os temas que a obra contempla nos 2 encontros que nós planejamos para esse mês. O nosso objetivo, como sempre, é trazer uma visão panorâmica do conteúdo do autor ou da obra ou do tema que nós estivermos estudando. E nós, naturalmente, também não podemos retomar todo o conteúdo do trabalho que foi feito na reunião anterior, no encontro passado. Então, nós recomendamos aos interessados por ter uma visão do conjunto dessa obra antes de lê-la, porque a ideia é sempre provocar o interesse dos nossos espectadores por mergulhar mais profundamente nesse material. Os que tiverem interesse, que também assistam ao encontro da semana passada, que deu início a esse estudo com o nosso querido amigo Alex Catarino.
Hoje nós temos o segundo encontro, estudando os 6 últimos capítulos do livro, a sua segunda metade. Lembrando sempre a quem nos assiste, que tiver interesse, que nós temos aí aberto, para quem estiver assistindo ao vivo, o nosso link de inscrição para quem desejar obter o certificado de participação neste encontro. O link está disponível aí na nossa transmissão ao vivo, tanto no Facebook do Instituto Liberal, quanto no YouTube do Instituto Libercracia, que são os canais onde nós fazemos habitualmente as transmissões ao vivo. Depois, esse conteúdo em vídeo pode ser disponibilizado em qualquer uma das redes sociais dos institutos que integram o projeto. O projeto é composto pelo Instituto Liberal, o Instituto Liberal do Nordeste, o Instituto Libercracia e o Instituto de Formação de Líderes de Goiânia e o Instituto de Formação de Líderes de Brasília. Sem mais delongas, mais uma vez nos honrando com a sua presença, aceitando o convite para cooperar com o nosso projeto, nós temos conosco como segundo relator do Núcleo de Formação Liberal de fevereiro de 2023, estudando o livro Evolução Histórica do Liberalismo, nosso queridíssimo amigo professor Ricardo Vélez Rodrigues, conselheiro superior do Instituto Liberal, uma figura de proa do liberalismo brasileiro, discípulo do professor Antônio Paim. Professor Ricardo Vélez, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por aceitar trazer e dividir conosco a sua experiência, o seu conhecimento. Como sempre, os próximos minutos são seus, sem interrupções. Boa tarde, boa noite, Lucas. Obrigado pela generosa apresentação. E é para mim uma alegria muito grande estar aqui ao lado do meu querido amigo Lucas e dos que participam desta atividade do Instituto Liberal. Eu acho que em momentos como que o Brasil está vivendo hoje, com um autoritarismo presente, a melhor coisa que podemos fazer é refrescar as ideias liberais e vermos como, ao longo do tempo, a prova da história mostrou que o liberalismo veio para ficar. Não é uma doutrina que tenha, diríamos, transitoriedade, mas tem permanência. Bem, na apresentação de hoje, eu vou falar mais ou menos 1 hora e vou deixar meia hora para dialogar com os meus queridos ouvintes. Vou apresentar os traços gerais, que é muito difícil sintetizar todas estas páginas em apenas 60 minutos, mas vou destacar os traços fundamentais. A primeira parte que vou falar é referida ao liberalismo e à economia clássica. É um capítulo escrito pelo meu querido amigo Alex Catarino, que se dedicou já há muitos anos ao estudo sistemático dos temas ligados ao conservadorismo, ao liberalismo e ao liberalismo conservador. Hoje, certamente, vamos tangenciar todos esses aspectos. Bem, o primeiro ponto que Alex destaca é a natureza dos problemas econômicos. Ele destaca que a pobreza é a condição natural da espécie humana. Se nos propusermos a fazer uma análise minuciosa acerca das condições materiais das sociedades que se organizaram ao longo dos 6.000 anos da história da civilização, perceberemos que até o século XVIII a maior parte das pessoas vivia numa terrível condição de miséria e de pobreza. Uma investigação objetiva demonstrará que somente devido à Revolução Industrial, com o advento do sistema econômico chamado capitalismo, o quadro foi revertido. Então, certamente o capitalismo veio para mudar a história da humanidade em termos de responder às necessidades crescentes do gênero humano. Segundo o economista inglês Lionel Robbins, a economia é a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as limitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. A ciência econômica lida com o problema da escassez de meios em face de fins limitados. O Alex
destaca que os problemas econômicos se dividem em 4 grupos. Quais seriam? Primeiro, problemas do lado da procura. Quais bens e serviços devem ser produzidos? Segundo, problemas do lado da oferta. Como os bens e serviços devem ser produzidos? Terceiro, problemas de distribuição. Para quem e em que quantidade bens e serviços devem ser produzidos? E quarto, problemas de crescimento. Como aumentar a produção per capita no tempo? Bem, sobra dizer que, desde a antiguidade, encontramos reflexões morais ou políticas que tangem esses aspectos econômicos. Por exemplo, em Platão, em Aristóteles, em Cícero, em Varrão, Santo Agostinho, etc. As principais contribuições nesse campo foram dadas pelos pensadores escolásticos entre os séculos XIII e XVII, que colaboraram para o surgimento da escola clássica de economia. Então, vamos ver as origens da escola clássica. O liberalismo econômico, que constituiu a primeira grande escola clássica de economia, se caracteriza pela afirmação de que a economia de livre mercado é uma instituição fundamental para a garantia dos direitos individuais à vida, à liberdade e à propriedade, sendo um elemento necessário para a tolerância religiosa, o Estado de Direito e o sistema representativo. Ao longo da Idade Média, por incrível que pareça, vamos encontrar argumentos em favor da livre iniciativa e a questão da justiça. Merecem destaque, por exemplo, as obras de Santo Tomás de Aquino e São Bernardinho de Siena, Hugo de San Víctor, John Duns Scott. A maior contribuição do pensamento católico à tradição econômica liberal foi a dos autores da escolástica tardia, ibérica. Podem ser mencionados, entre muitos outros, os nomes de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Tomás de Mercado, Juan de Medina e, sobretudo, o padre Francisco Suárez, que vive entre 1548 e 1617. A primeira análise moderna das questões econômicas da Inglaterra foi obra de um médico, filósofo e naturalista, William Petty, que se desempenhou como secretário e discípulo do filósofo Thomas Hobbes, que vive entre 1588 e 1679. Petty pensava que a riqueza deriva da conjunção da terra, que garante os insumos, com a quantidade de trabalho utilizada na produção, enfatizando a divisão do trabalho. Uma noção realmente moderna, a divisão do trabalho. Escreveu Petty, em 1676, uma obra intitulada Politique Arithmétique, que foi traduzida ao francês pelos secretários do Marquês de Pombal. Olhem, o grande Marquês de Pombal, líder do, diríamos, autoritarismo iluminista, se inspira em Petty. Pombal nasce em 1699 e morre em 1782, portanto, em pleno século XVIII. E ele se inspirou nos escritos de Petty, na Politique Arithmétique de Petty, mandou aos seus secretários traduzirem ao francês esta obra e serviu como base da sua aritmética política do Marquês de Pombal, que consta dos relatórios que ele, de Londres, mandava para Dom José I. Então, nós temos já no mundo português uma influência direta de um dos fundadores desta escola clássica de economia, o Petty, que é um autor que inspira o próprio Hobbes na ideia da distribuição do trabalho. O próprio Thomas Hobbes recebeu a influência do seu secretário, portanto. O filósofo, no terreno econômico, criticou paradoxalmente a intervenção do Estado. Quem diria? Um dos teóricos fundamentais do absolutismo critica a intervenção econômica do Estado no terreno econômico. E defendeu a propriedade privada junto com o livre mercado. É muito interessante isso. Quer dizer, Hobbes
que quer organizar a sociedade porque os homens temem se matarem mutuamente. Ele diz somente o Estado pode colocar ordem nessa balança. Mas o Estado instaura o livre mercado e a troca de produtos. Então, é uma medida muito interessante, porque é uma medida que permanecerá posteriormente na imaginação política liberal. Ironicamente, em matéria política, Hobbes, portanto, foi absolutista, defendendo a obediência de todos ao Estado para superar o temor da morte violenta provocado pela guerra de todos contra todos. Mas o Estado é quem instaura a liberdade de trocas e a liberdade de comércio. Depois, evidentemente, os autores típicos do liberalismo, como John Locke, que vive entre 1632 e 1704, retoman de Hobbes esta ideia de o Estado como organizador do mercado e passam a desenvolver a ideia de liberdade econômica. O Estado só faz, diríamos, reger uma orquestra, mas ele não pode pegar indivíduo por indivíduo para organizar a economia. Então, John Locke faz uma interpretação liberal desse princípio formulado inicialmente por Petty e por Hobbes. John Locke, como secretário do líder parlamentário Conde de Shaftesbury, escreveu algumas considerações sobre as consequências da redução de juros e do aumento do valor da moeda de 1791, a fim de ajudar o seu amigo Sir Isaac Newton a melhor gerir a Casa da Moeda. Newton recebeu um abacaxi. Ele era um astrônomo da corte, mas o rei o coloca como diretor da Casa da Moeda. E ele não sabe o que fazer. Então, fala com seu amigo Locke que lhe ajude a organizar uma política sadia para a Casa da Moeda. E qual é o conselho que Locke dá a Newton? Não emitir moeda à toa. Foi o conselho de Locke, a fim de que Newton resistisse firme às pressões dos comerciantes que queriam generosas emissões monetárias. Se hoje, diríamos, Locke estivesse vivo, diria não emitir dinheiro à toa e não furar o teto. Então, não pode criar gastos desnecessários porque termina derrubando o edifício econômico. Foi esta uma preciosa herança da economia clássica liberal que firmou a teoria quantitativa da moeda, que relaciona o nível de preços à quantidade de moeda em circulação. Bem, o segundo passo na evolução da ciência econômica foi obra dos fisiocratas. O precursor dessa tendência foi Richard Cantillon, autor de uma obra intitulada Ensaios sobre a Natureza do Comércio em Geral, de 1730. Cantillon criticava os excessos do mercantilismo. Defendia a terra como uma espécie de base substancial. Daí vem o nome fisiocrata. Substância, em grego, se diz physis. Então, se a terra é a substância sobre a qual opera a economia, ela é a physis da economia. Então, o sistema fisiocrático deriva daí o seu nome. A posse da terra, fecundada pelo trabalho, daria ensejo ao progresso social, vai dizer Cantillon. Analisou também os problemas monetários, as trocas, os juros, o comércio exterior, os bancos e os créditos. Inserida no contexto do iluminismo francês, a fisiocracia recebeu grande influência do pensamento sociológico de Montesquieu, do Barão de Montesquieu, que vive entre 1689 e 1755, no seu livro Do Espírito das Leis. Montesquieu, lembre, nesse livro defendia o luxo como motor do progresso material e prescrevia que os tributos deveriam ser simples e moderados, sustentando, de outro lado, que o livre comércio entre os povos ameniza os costumes e amplia o processo civilizador. Bem, os fisiocratas difundiram a célebre máxima laissez-faire, laissez-passer, utilizada pelos liberais contra o abusivo intervencionismo estatal. Este princípio vai ter vida longa. Vamos ver que chega até o século XX. A doutrina fisiocrática baseia-se em duas concepções básicas. A ideia da ordem natural, conferida pela natureza a partir da posse da terra, e o conceito nitidamente econômico de
produto líquido. Os principais expoentes da escola fisiocrática foram François de Quesnay, colaborador da enciclopédia, que foi a grande obra de Diderot e de D'Alembert. Na obra intitulada Quadro Econômico, de 1758, Quesnay explicou as relações de produção, circulação e consumo. Discípulos de Quesnay foram outros, por exemplo, Mercier de la Rivière, Anne Robert Jacques Turgot, meados do século XVIII, que foi ministro das Finanças de Luís XVI antes de que ele perdesse a cabeça. Honoré Gabriel Riquetti, o famoso conde de Mirabeau, amigo de Luís XVI, e cujo cadáver, enterrado com honras de estadista pelos jacobinos, terminou sendo desenterrado e destruído pela turba enfurecida quando ficaram sabendo as conhecidas tratativas corruptas de Mirabeau junto ao monarca para descolar uma grana como consultor econômico ad hoc. Eles achavam que ele tinha transgredido os princípios fisiocráticos e por isso foi desenterrado e morto pela segunda vez. Bem, falemos rapidamente da formação da escola clássica de economia. As bases conceituais desta escola se encontram nas teorias econômicas do filósofo escocês David Hume, 1711-1776. Crítico do mercantilismo e defensor do livre comércio. Na perspectiva de Hume, para o progresso social, são necessários o respeito à propriedade, bem como a possibilidade de transferência daquela por consentimento e a garantia de cumprimento dos contratos. O dinheiro é apenas meio e não fim. Os homens o utilizam nas trocas comerciais, sendo o nível geral dos preços determinado pelo equilíbrio entre a moeda circulante e os produtos do mercado. A maior contribuição do iluminismo escocês à tradição liberal consistiu no pensamento de Adam Smith, 1723-1790, fundador da macroeconomia. Adam Smith buscou uma explicação racional em relação ao fator que levou o homem como indivíduo e como espécie a chegar aonde chegou. O cerne do seu pensamento foi a possibilidade de se conceber uma moral social autônoma em relação às outras esferas do saber, cujo estabelecimento se daria não de forma intencional, mas pelo caminho do consenso social, a partir de a priori comportamental inserido na própria natureza. Ponto epistemológico importante. Adam Smith superou a tipologia do mercantilismo, que ancorava num esquema soma zero da acumulação da riqueza. Lembrem vocês que o mercantilismo partia da seguinte pressuposto: a riqueza do mundo já está feita. Então, como nos enriquecemos? Pegando dos outros. É o princípio da pirataria mercantilista. Ele formulou pela primeira vez o esquema da macroeconomia. Em que consiste a macroeconomia? Em acabar com esse roubo mercantilista como forma de enriquecimento. Para você se enriquecer, não precisa roubar dos outros. Você, com a ajuda da sua razão e da experiência, pode criar a riqueza mediante o trabalho e, portanto, abre a porta para o enriquecimento praticamente sem limites. Então, a grande revolução que possibilitará a emergência do capitalismo é essa criação da macroeconomia por Adam Smith. A riqueza não está feita toda. A riqueza você a pode e a deve produzir com a ajuda da sua inteligência e do seu trabalho e das livres trocas comerciais. Desenvolvimento da escola clássica. Influenciados por Adam Smith com a sua obra A Riqueza das Nações, outros autores deram continuidade à tradição do liberalismo econômico. Os nomes de alguns deles: Jeremy Bentham, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, David Ricardo, James Mill e Frederic Bastiat. Bem, então já mencionei os principais autores, vamos ver a eclipse da escola clássica de economia. O paradigma da escola clássica foi questionado pelos ataques ideológicos contrários à proposta liberal,
quanto por avanços científicos que reforçaram a defesa consistente do livre mercado. O primeiro ataque sistemático ao laissez-fairismo de Adam Smith proveio da obra do economista alemão Friedrich List, 1789-1846, com a sua obra intitulada Sistema Nacional de Economia Política, de 1848, que divulgou a tese de que a economia nacional era a única força produtiva para o desenvolvimento econômico, ao nacionalismo econômico. O comércio é uma soma zero entre vencedores e perdedores, e o fator decisivo é o poder nacional do Estado. Tal tese desenvolveu-se no contexto dos totalitarismo comunista e nacionalsocialista do século XX. Bem, terminamos esse capítulo, passemos ao capítulo seguinte. Antônio Paim, a emergência da questão social, posição anterior a Keynes e o keynesianismo. A questão social emerge das mudanças sociais impostas pela Revolução Industrial, que concentrou o operariado nas cidades. A Inglaterra, por exemplo, com 27 milhões de habitantes no início do século XIX, tinha 4,4 milhões que habitavam nas cidades. Então, a população citadina começou a aumentar enormemente. A epidemia da cólera de 1848-1849 na Inglaterra, nessa epidemia morreram 130.000 pessoas. Então, essas desgraças das doenças urbanas eram terríveis, das epidemias urbanas. A solução para as epidemias urbanas, como a cólera, por exemplo, foi equacionada pelo saneamento básico, conseguido inicialmente em Londres pelo Dr. Snow, ao cortar o abastecimento de água contaminada pelo esgoto num distrito central de Londres. Havia, diríamos, hipóteses mirabolantes. São os miasmas fétidos que produzem as doenças. Não, o doutor Snow mostrou, não. É a água que transmite a cólera. E então, ele isolou a água de um distrito e parou de morrer gente de cólera nesse distrito. A segunda coisa é o paradoxo da pobreza. O fenômeno da pobreza mostrou-se uma realidade relativa ao grau de desenvolvimento econômico. O contraste dos pobres em face dos ricos aparece mais onde ocorre melhor desenvolvimento econômico, como provou Alexis de Tocqueville, que vive entre 1805 e 1859, nos seus ensaios sobre a pobreza. Frisava a respeito desse ponto Tocqueville: os países que aparecem como os mais empobrecidos são aqueles em que se estima um número relativamente menor de indigentes, e entre o povo mais admirado pela sua opulência, uma parte da população é obrigada a contar com dádivas dos outros para sobreviver. O povo mais admirado pela sua riqueza, segundo Tocqueville, era o inglês. Então, nesse povo altamente rico, sobressaía muito a pobreza, ao passo que era a Inglaterra o país mais rico. 1/6 da população inglesa era composto por pobres, mas a riqueza dessa classe média que tinha surgido era tão grande que os que tinham só alimento para sobreviver apareciam mais claramente, e então o cinema da época, que eram os romances, destacava a desgraça da Inglaterra como o país onde havia mais pobres, quando realmente era o país que menos pobres tinha na Europa. Quais foram as primeiras grandes reformas que favoreceram os trabalhadores, segundo Paim? Na Inglaterra, os trabalhadores criaram as associações sindicais chamadas de trade unions, que elegiam trabalhadores para a Câmara dos Comuns, com a ajuda do Partido Liberal. Em 1906, as trade unions adotaram nas eleições o nome de Labour Party, o Partido Trabalhista. Este partido foi progredindo de forma a eleger, em 1910, 42 deputados para a Câmara dos Comuns, 7% deles. A representação trabalhista foi aumentando e começaram a ser votadas no parlamento leis trabalhistas que beneficiavam a vida dos operários. Isso ocorreu pela Europa afora. Os sindicatos se convenceram na Alemanha, na França,
na Bélgica e em outros países europeus, de que eles poderiam chegar pelo voto ao poder. Então, foi uma ideia que chocou muito Karl Marx, porque Karl Marx queria ser o líder messiânico dos proletários. Mas se os trabalhadores tinham a esperança de que, através do sindicalismo e da representação, podiam chegar ao poder, se desmontava o esquema revolucionário de Marx. Foi o que aconteceu na Europa. Na Europa, as leis trabalhistas começaram a ser votadas pelos parlamentos democraticamente, como na Alemanha, por exemplo. E os trabalhadores começaram a chegar ao poder no final do século XIX, na Alemanha, ou nas primeiras décadas do século XX, como na Inglaterra, por exemplo, ou como na França. No? Le Front Populaire se destaca na terceira década do século XX como uma chegada dos trabalhadores ao poder. Bem, qual foi a revolução teórica promovida por Keynes, que vive entre 1883 e 1946 em face da economia clássica liberal? Foram as críticas ao laissez-faire e a proposta de intervenção moderada do Estado na economia que possibilitou a revolução teórica de Keynes. Foi formulada nas seguintes obras de sua autoria: As Consequências Econômicas da Paz, 1919, O Fim do Laissez-faire, 1926, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, de 1936. Qual seria o cerne da doutrina keynesiana, segundo Paine? O meu querido mestre disse o seguinte: o Estado liberal ficou responsável pela manutenção de determinada taxa de ocupação de mão de obra. Essa é a ideia de Keynes. O Estado liberal fica responsável pela manutenção de determinada taxa de ocupação de mão de obra. Keynes reformula assim a doutrina clássica liberal acerca do emprego. Lembrem que era o laissez-faire, laissez-passer. Aqui não. O Estado cobra um imposto, tá, sobre os que lucraram, e com esse imposto ele garante a abertura de novas formas de trabalho. Para conseguir a taxa de ocupação, o Estado liberal deve estimular os investimentos, diminuindo a taxa de juros para que as poupanças assumam preferencialmente a forma de inversões. Então, se você investe parte do que ganha em criação de novas formas de trabalho, você é isento dos impostos, ou seus impostos diminuem. Se o Estado assumir certas atribuições que tradicionalmente pertenciam à iniciativa privada, tratando de influir sobre o comportamento do sistema através da tributação da taxa de juros, por exemplo, conseguir-se-á regular a questão do desemprego, canalizando o montante obtido com impostos para estimular o pleno emprego. Então, o Estado, com a intervenção direta na taxa de juros, consegue estimular determinados segmentos da economia que não apresentavam muita dinâmica para que, efetivamente, criem novas fontes de trabalho. Trata-se de conseguir a manutenção de todas as vantagens do individualismo: eficiência proveniente da descentralização das decisões, liberdade pessoal, eliminando os seus defeitos. Sabemos que o Estado totalitário no século XX resolveu o problema do desemprego às custas da eficiência e da liberdade. O Estado liberal deve, portanto, livrar-se do desemprego sem perder a eficiência nem a liberdade. Bem, o impacto do keynesianismo foi grande, porque todas estas doutrinas de Keynes foram postas em prática a partir do final dos anos 30, sobretudo ao longo da década de 40. Então, a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e demais países desenvolvidos, como Austrália, Nova Zelândia, Japão, a própria Coreia do Sul, passaram a garantir prerrogativas como seguro-desemprego, 70% do salário, bolsas para aprendizado de nova provisão, aposentadoria integral, salário, família, seguro de saúde, transporte subsidiado, educação gratuita que abarca a universidade, como na Alemanha, por exemplo, e programas habitacionais. Então, houve um enriquecimento grande das classes médias na Europa, os chamados 30 gloriosos anos. Quais foram esses 30 gloriosos anos? Entre 1946 e 1976, todas estas coisas se conseguiram numa Europa arrasada pela guerra e pela pobreza. Então, foi um processo de
criação de uma classe média poderosa em todos os países que adotaram esse modelo. Estados Unidos da América, Canadá, os países, alguns países da Commonwealth e, sobretudo, a Inglaterra. Bem, tem algumas leituras recomendadas pelo professor Paim, entre as quais destaca a obra de Raul Prebisch, Introdução a Keynes, onde Prebisch faz um histórico muito claro de como funcionou a proposta keynesiana. E as obras dos críticos de que vou tratar no capítulo que eu escrevi, Ludwig von Mises, as 6 lições, de Mises também Crítica ao Intervencionismo, de Mises Intervencionismo, uma análise econômica, e de Hayek, O Caminho da Servidão. Passarei ao capítulo que escrevi, A Crítica ao Keynesianismo. Bem, se nós dermos uma olhada rápida sobre os críticos de Keynes, vamos a dividi-los em 2 grandes partes. Os que não reconhecem os méritos de Keynes. Keynes era um socialista, um proto-socialista, vai dizer Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e Milton Friedman, da Escola de Chicago. Mas temos os críticos que partem da constatação de que o keynesianismo simplesmente perdeu a eficácia em nosso. É a tese de John Muth, Christian Saint-Étienne, Henri Lepage, autor dos livros Amanhã o Liberalismo e Amanhã o Capitalismo. Pego, sobretudo, as críticas de Lepage, que me parecem as mais sensatas. Para este grupo de autores, boa parcela do funcionamento da economia se pauta pelas expectativas de agentes que tiram lições relativamente complexas, a partir da manipulação das informações sobre a conjuntura econômica e as políticas praticadas. Na medida em que esses conhecimentos sofisticados se expandem nas sociedades, deixando de ser propriedade exclusiva dos agentes governamentais, o seu efeito surpresa se torna previsível, perdendo dessa forma a eficácia. A propósito, fiz a Lepage. As intervenções conjunturais produzem hoje, sobre as economias ocidentais, efeitos mais desestabilizadores que estabilizantes. Não? Essa é a crítica destes autores como Lepage. Não? Então, qual é o fenômeno que ocorre? A sociedade é composta por indivíduos que têm inteligência e que procuram entender os processos. Então, ao longo dos 30 gloriosos anos, dessas intervenções indiretas do Estado, fixando uma política de impostos sobre capital que não produz, ou capital que não é reinvertido em novas frentes de trabalho. Então, essa é a mecânica que ocorreu. Essas classes médias aprenderam a jogada do Estado. E então passaram a se antecipar às ações dele e, portanto, o modelito keynesiano perdeu eficácia. Solucionou o grande problema da crise de 29 e acabou com as crises cíclicas do capitalismo, mas no final dos anos 70 se tornou improdutiva essa proposta porque os agentes econômicos, os indivíduos que investiam, passaram a matar a charada. É mais ou menos como o que ocorre com o mágico do circo, cujos segredos terminam sendo desvendados pela plateia. O mágico perde o emprego. Então, essas seriam as críticas ao modelo keynesiano. O modelo keynesiano cumpriu uma grande missão, que foi estancar as crises cíclicas do capitalismo, dar ensejo a um movimento de enriquecimento de classes médias, mas essas classes médias, pelos seus atores econômicos, terminaram matando a charada do Estado fiscal. Quando ele começava a intervir, eles já se antecipavam e faziam com que os capitais circulassem em outras fronteiras do que as pensadas pelos Estados. O novo modelo de intervencionismo agregado pelos críticos do keynesianismo consiste em fixar regras de gestão estáveis definidas para períodos mais longos. Então, todo esse andamiagem estatizante do keynesianismo teve um resultado razoável. As sociedades passaram a cobrar dos seus parlamentos políticas econômicas em que se fixassem regras de gestão estáveis que durassem durante uma legislatura e não mudassem as regras do jogo.
Então, essa foi uma forma de convivência com o intervencionismo keynesiano. Vamos ao capítulo 10. Antônio Paim, José Osvaldo de Meira Pena, Ubiratã Macedo. A prova da história e as perspectivas. O liberalismo no século XX. No século XX, o liberalismo experimentou algumas provas cruciais e as enfrentou com sabedoria, saindo ainda mais reforçado. Lembremos primeiro as conquistas do liberalismo. Primeiro, correção do rumo da economia liberal, tirando-a das crises cíclicas, graças ao funcionamento dos mecanismos de intervenção moderada do Estado, para superar o libre-cambismo e fazer desabrochar o emprego, controlando a inflação. Essa foi a tarefa de Keynes. Bem, o excesso de intervencionismo, ensejado pelas reformas keynesianas, está sendo enfrentado corajosamente com armas fornecidas pelo próprio liberalismo, no que o líder francês Jean-Pierre Fourcade, presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado francês, entre 1983 e 1998, chamou de A Tentação Social-Democrata. Título, aliás, da sua obra de 1985. O maior embate, contudo, se deu com as doutrinas sociais, corajosamente levado adiante pelo líder e pensador inglês Hobhouse, que defendeu o direito à livre organização das trade unions, sindicatos, nas suas obras. Na luta travada por Hobhouse pela imprensa através de artigos no Manchester Guardian, fez a defesa da mão de obra não qualificada para que se qualificasse e participasse da vida parlamentar. Foram ideados vários programas de educação popular visando a democratização da ideia liberal mediante a participação dos trabalhadores no parlamento. Edward Bernstein e Ferdinand Lassalle, socialistas democráticos na Alemanha, que acreditavam que o sindicalismo poderia ser uma vida de acesso aos trabalhadores ao poder, como de fato ocorreu, lutaram ao longo da segunda metade do século XIX em prol da participação dos trabalhadores no parlamento. Eles puxaram o tapete de Marx. Marx ficou furioso. Lembrem que Ferdinand de Lassalle era amigo do peito de Marx, e Marx terminou brigando com ele porque ele tirou o seu mercado de messianismo. Na França, os sindicalistas de índole democrática lutaram pela participação dos trabalhadores na representação política. No seio do socialismo, no século XX, surgiram as vertentes totalitárias, amparadas doutrinariamente na dupla Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx. Foram os dois que deram gasolina para que se instaurasse um messianismo político totalitário, que foi o que terminou dando ensejo ao surgimento do bolchevismo e do nazismo. Então, vamos encontrar os dois grandes sistemas totalitários se alimentarão dessas duas fontes, Rousseau e Karl Marx. E, certamente, os liberais vão se inspirar nas lições dos liberais, sobretudo de John Locke e dos liberais doutrinários franceses, e de John Locke e de toda a escola de pensadores liberais que, a partir de Adam Smith, passam a sistematizar a livre iniciativa. Bem, no seio do socialismo surgem vertentes totalitárias, uma delas, por exemplo, a da Rússia, que ancora no despotismo oriental. Lembrem que a Rússia elaborou um processo de ampliação do império nitidamente, diríamos, de despotismo asiático. E a dinastia Romanov, que começa no século XV e que termina com a morte do czar em 1917. Essa dinastia dos romanos, em 4 séculos, em 3 séculos, realiza a maior expansão territorial de um império continental. Lembrem que a média, diríamos, de incorporação de terras ao Império Russo pela dinastia Romana foi de 130 quilômetros por dia durante 3 séculos. Isso fez da Rússia o país mais extenso do mundo até os dias de hoje. É o despotismo oriental. Quer dizer, se acaba com a livre iniciativa e há uma única alternativa, que é a grande empresa do czar de todas as Rússias. E do lado do nazifascismo vamos encontrar com a teoria do Terceiro Reich exatamente a mesma coisa. Bem,
Vamos a encontrar no século XX, destacan estos autores, sobre todo Antonio Paín y José Osvaldo de Meira Pena y Ubiratán Macedo, van a destacar que o neoconservadorismo aparece como una grande fuerza renovadora. Cabe acreditar a los neoconservadores a reforma fundamental, a estruturación de un Estado descentralizado, submetido a procedimientos legais firmados pela comunidad. O liberalismo conservador sempre se revelou cioso das prerrogativas da sociedade, pois os liberais acabaram cedendo muito ao Estado, perdendo posições para os trabalhistas e os social-democratas. Então, os conservadores e neoconservadores tomaram a bandeira liberal da livre iniciativa e da defesa da dinâmica liberal de mercado, por incrível que pareça, e terminaram entrando em lide no século XX. Já os liberais, por exemplo, do Partido Democrata nos Estados Unidos, sobre a liderança de Carter, revelaram fraqueza, incoerência e ingenuidade diante do expansionismo soviético. A eclosão do neoconservadorismo, lembra Meira Pena, foi obra de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher na Inglaterra, e com Jacques Chirac na França. Muito bem. Então, esses seriam os elementos fundamentais. Vamos ver agora as escolas econômicas liberais contemporâneas do meu querido amigo Ubiratán Iorio. É uma grande contribuição esta que Ubiratán Iorio nos dá, porque ele sistematiza com rigor, diríamos, de mestre, as várias etapas que vão desenvolver as escolas econômicas liberais contemporâneas. Bem, o século XX foi uma era de coletivismo explícito, nos diz Ubiratán, em que os estados e os seus governantes provocaram o maior número de mortes da história em nome da ideologia. Foi, infelizmente, uma época das mais turbulentas da história da civilização, com duas guerras mundiais, os flagelos do nazismo e do comunismo, a Guerra Fria e muitos outros acontecimentos perversos. Décadas de cultura intervencionista terminaram enraizando na cabeça das pessoas e a crença em medidas, pacotes e planos governamentais passou a ser senso comum. São apresentadas neste capítulo da obra, de forma muito sintética, as 5 escolas de pensamento econômico que apareceram no século XX. Quais foram essas escolas econômicas liberais que apareceram no século XX? Primeiro, o monetarismo da Escola de Chicago. Segundo, a Escola das Expectativas Racionais. Terceiro, a Escola das Escolhas Públicas. Quarto, a Escola da Nova Economia Institucional ou Neoinstitucional. E quinto, a Escola Austríaca de Economia. Então, foram 5 grandes escolas que, no decorrer do século XX, recolheram a bandeira da livre iniciativa e a colocaram como um plano a ser resgatado pelo liberalismo e pelo conservadorismo para derrotar o totalitarismo. Bem, qual é a ideia central do monetarismo da Escola de Chicago? Que foi fundado por Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia em 1976 e líder do grupo de defensores do livre mercado que surgiu na Universidade de Chicago nos anos 40. Quais são? 2 propostas monetaristas. Primeiro, a instabilidade da oferta da moeda causada pelas políticas expansionistas e contracionistas dos bancos centrais. Então, as intervenções keynesianas se salvaram no capitalismo das crises cíclicas de um primeiro momento, no entanto, terminaram ensejando uma estabilidade da oferta da moeda. Segundo, a estabilidade da demanda da moeda, entendida como a capacidade dos bancos centrais para prever sua trajetória futura. Ubiratán Iorio resume da seguinte forma a trajetória das soluções das economias comandadas pelos intervencionistas, segundo a Escola de Chicago. Quando o governo tem o objetivo de diminuir a taxa de juros e busca esse intento mediante a injeção artificial de moeda na economia,
a taxa de juros cai, mas apenas temporariamente. E o resultado final é que ela será maior do que era no início do processo. E, naturalmente, o desemprego aumentará. O tiro sairá pela culatra. Então, a medida saneadora de Keynes, prolongada no tempo e submetida à descrença da sociedade nesse mecanismo, produz o desemprego. Essa é a ideia do meu querido amigo Ubiratan Llorio. Bem, não vou me referir a cada uma dessas escolas, vocês são instados a lerem o livro. Eu fiz um resumo que talvez o Lucas possa lhes passar dos pontos fundamentais destas escolas. Então, temos as várias saídas, são apresentadas pela Escola das Expectativas Racionais, pela Escola das Escolhas Públicas, pela Escola da Nova Economia Institucional e pela Escola Austríaca de Economia. Temos duas grandes vertentes. A vertente de fala inglesa, que se desenvolve nos Estados Unidos e na Inglaterra, e a vertente de fala alemã, que se desenvolve na Áustria. E que, evidentemente, com a guerra mundial, estes economistas terminarán se refugiando nos Estados Unidos e, portanto, dando ensejo a uma divulgação das suas propostas. Vamos com o capítulo 12, do nosso amigo Gustavo Adolfo Santos, as vertentes contemporâneas do liberalismo político. Na apresentação do capítulo, diz o Gustavo Adolfo, embora, como lembra Antônio Paim, a essência da reflexão liberal se projete nos vários momentos da sua história sobre o problema crucial que define a dignidade humana, a luta em defesa da liberdade. No entanto, a reflexão do liberalismo pode muitas vezes levar como sinal que a distingue alguma das particulares circunstâncias sobre as quais se debruça essa filosofia, como, por exemplo, a questão social. Então, o Gustavo Adolfo diz: a primeira característica do liberalismo político é que ele não fica somente defendendo a livre iniciativa, mas tem a coragem de dizer, e nós também equacionamos a questão social. O liberalismo severista era um liberalismo envergonhado. Dizia, nós defendemos a livre iniciativa, mas não temos nada a ver com a questão social. Pulavam fora. E deixavam que os intervencionistas radicais e os totalitários solucionassem ou apresentassem soluções para o problema. Não. O liberalismo do século XX tem a coragem de dizer, somos a favor da liberdade de empresa, do mercado, e nós somos conscientes de que essas forças solucionarão o problema social. Então, esse é o famoso liberalismo social. O neoliberalismo, a renovação do liberalismo clássico no século XX. Karl Popper, da London School of Economics, austríaco de nascimento e naturalizado britânico, em duas obras, A Sociedade Aberta e os seus Inimigos e A Pobreza do Historicismo, ambas de 1945, denunciou as teorias de inspiração autoritária e revolucionária que presumem desvendar o sentido da história apenas para justificar regimes de controle social e mental. Olha, nós sabemos para onde corre o trem da história e, portanto, vamos solucionar verticalmente a problemática social. Essa é a ideia dos socialistas. Baseando-se no conceito crítico de falseabilidade de proposições, Popper questiona o caráter científico do saber que pretende desvendar a essência do processo. Propõe, em contrapartida, aderir a uma sociedade aberta, caracterizada pela liberdade de pensamento, num contexto de individualismo, abertura intelectual e responsabilidade mútua. Nestes momentos em que o estatismo volta a ganhar espaço nas nossas propostas no Brasil, por obra e graça do PT no poder, é bom lembrar estas palavras de Popper. Esses enganadores de serpentes que nos dizem, nós sabemos qual é o fim da história e vamos conduzi-los lá, são vendedores de bugigangas metafísicas. Não acreditem neles, porque a única coisa que resolve os problemas de pobreza
é a livre criação de riqueza e o mercado. E o mercado que atende às necessidades das pessoas. Então, o Popper deixa muito claro nessa sua obra a crítica radical que faz contra esses intervencionistas sem vergonha. Como já foi anotado no trabalho de Biratan Llorio, foi a escola austríaca fundada por Karl Menger, de onde saíram alguns dos maiores defensores do liberalismo econômico, entre os que se contam Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, muito von, ou seja, gente de origem nobre. Então temos o von Mises e von Hayek, que são os grandes defensores da liberdade econômica e da livre iniciativa. Os libertários radicais, vamos fazer menção rápida a eles, temos alguns que partem para a defesa total da liberdade individual. Ayn Rand, por exemplo, nascida na Rússia em 1905-1982, que migra para os Estados Unidos e quer ver pelas costas do Estado totalitário. Robert Nozick e o economista Murray Rothbard. Então, na obra, por exemplo, de Nozick, Anarquia, Estado, Utopia, o Santos, quem escreve este capítulo, diz o seguinte, Nozick: uma sutil diferença entre uma concepção que entende os direitos como partes de uma situação final a ser alcançada e aquela que ele mesmo defende, segundo a qual os direitos seriam restrições formais à ação dos outros sobre o agente possuidor dos direitos, uma noção baseada no princípio kantiano de respeito a qualquer pessoa como um fim em si mesmo e, portanto, inviolável. Para Nozick, os indivíduos são entidades separadas, concretas, que não podem ser sacrificadas em nome dos direitos dos outros. Uma distribuição final será justa caso tenha surgido de uma distribuição original através de princípios justos de aquisição por meios legítimos. Portanto, todo o atentado contra os direitos individuais, contra o direito da liberdade, não garante uma solução da problemática social. Bem, qual seria a conclusão de toda esta proposta, desta exposição do nosso amigo Santos, Gustavo Adolfo Santos? Pelo fato de ancorar numa ontologia aberta, que acolhe todas as dimensões do humano, desde o corpóreo até as mais íntimas dimensões espirituais. Os alemães chamam essas íntimas dimensões espirituais Ur-Ich, de que falava Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, que vive entre 1859 e 1938. Dizia Edmund Husserl, não? Vou repetir, pelo fato de ancorar numa ontologia aberta que acolhe todas as dimensões do humano, desde o corpóreo até a mais íntima dimensão espiritual do eu profundo de que falava Edmund Husserl, com todas as suas expectativas axiológicas, religiosas e metafísicas, o liberalismo abre-se a uma perspectiva bizarreira que transcenderá tempos e gerações. Ou seja, o liberalismo é a única doutrina econômica que, respeitando a pessoa na sua inviolável interioridade, equaciona o problema da justiça social e da posse de bens materiais. Essa é a crença que anima a Gustavo Adolfo Santos na conclusão do seu capítulo. Vou ler a conclusão que o nosso autor: os liberais têm a seu favor exatamente a capacidade histórica de dialogar com cada situação concreta, bebendo da fonte inesgotável que é a experiência da dignidade transcendente de cada pessoa humana, capaz de recriar em sua própria história a liberdade e a verdade para as quais é nascida, participando assim de uma trajetória secular e multifacetada na qual está em jogo o sentido do humano. Essa bela conclusão é tirada pelo ensaísta Santos no último capítulo da obra. Passou-se já a hora prometida. Muito obrigado pela sua atenção e estou à disposição das perguntas dos meus queridos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela exposição
sintética, tão sintética quanto possível, desses 6 capítulos finais da nossa obra Evolução Histórica do Liberalismo. Nós temos aqui alguns comentários dos ouvintes. Boa noite do nosso amigo Otávio Piaskovski. Boa noite da Valéria Berlanza, que é minha mãe, que está assistindo a transmissão. E, mais uma vez, o Otávio Piaskovski menciona que, ao estudar o debate Boudin e Simonsen, o último, para criticar o liberalismo, se pauta em Friedrich List e sua ideia do protecionismo às indústrias nascentes. Eu vou pegar um gancho do Otávio Piaskovski para fazer a minha primeira questão sobre os capítulos estudados, que seria a seguinte. Nesse capítulo sobre a economia clássica do Alex Catarino, ele encerra abordando exatamente as críticas que essa economia clássica sofreu, a crise que ela vivenciou e, portanto, a transformação que foi forçada a assimilar. Uma dessas críticas vem dos detratores do liberalismo econômico. O protecionismo nacionalista de List, que o Otávio menciona no seu comentário, e também o próprio marxismo, que surgiu ali no século XIX e questionava esses parâmetros da economia liberal clássica. Mas também existiu uma reformulação da economia liberal clássica por parte dos defensores do liberalismo econômico, que foi a chamada Revolução Marginalista. Então, eu queria que o senhor, se possível, comentasse um pouco sobre o que foi essa Revolução Marginalista que o Catarino comenta. Inclusive, ele ressalta três divisões originárias dessa revolução, que seriam a própria escola austríaca, com Menger, a escola genericamente chamada de neoclássica, com William Jevons e Alfred Marshall, ele ressalta. Ele também fala da escola matemática, com Leon Walras e Vilfredo Pareto, né, que é um autor, inclusive, que o Raymond Aron cita no Etapas do Pensamento Sociológico. Então, eu queria que o senhor comentasse esse conceito de revolução marginalista, o que ela significa para o liberalismo econômico. Tá certo. Vou lembrar rapidamente que eu não me detive nesse ponto de Alex, que é muito interessante. O paradigma da escola clássica foi questionado pelos ataques ideológicos contrários à proposta liberal, quanto por avanços científicos que reforçaram a defesa consistente do livre mercado. O primeiro ataque sistemático ao laissez-fairismo de Adam Smith foi proveio da obra do economista alemão Franz Liszt. Bem, os irmãos Liszt, da família Liszt, tiveram 2 representantes, um ruim de música, Friedrich Liszt, e o grande Franz Liszt, que foi o maior pianista de todos os tempos. Eu fico com Friedrich e não quero saber fico com Franz, não quero saber de Friedrich. Então, Friedrich List, então ele retoma os ataques contra a economia clássica, na sua obra intitulada Sistema Nacional de Economia Política, que divulgou a tese de que a economia nacional era a única força produtiva para o desenvolvimento econômico. O comércio seria uma soma zero entre vencedores e perdedores. O outro aspecto que influiu na derrota da escola clássica de economia foi a chamada Revolução Marginalista, nos diz Alex, fundamentada na ideia segundo a qual o valor econômico de uma mercancia não é alicerçado em fatores objetivos de produção, mas na utilidade marginal subjetiva percebida pelos consumidores. 3 autores desenvolveram esta ideia. O economista austríaco Karl Menger, com a sua obra intitulada Princípios de Economia Política, que influenciou em autores de tendência liberal como Ludwig von Mises e Friedrich August von Hayek, Murray Rothbard e Israel Kirzner. Então, em que consiste essa revolução marginalista? Eu a entendi da seguinte forma: marginalista vem de marginal, eu não gosto muito desse termo. Seria uma revolução das expectativas individuais em face da economia. Por que você compra no supermercado ou por que você compra uma roupa na loja X? Porque você gostou, porque você se interessa. Então, a ideia do nosso querido Adam, do nosso querido Alex, é trazer à tona de novo a ideia de Karl Menger. A economia não briga com o indivíduo. A economia, muito pelo contrário,
passa a fazer um estudo estatístico das tendências individuais. Então, qual é o jogo econômico? É a apreensão desses milhões de transações estatisticamente traduzidas em fórmulas matemáticas que me possibilitam auferir se uma coisa está dando certo ou errado. Como hoje fazem as grandes, diríamos, agências de consultoria em matéria de marketing. Então, hoje nós temos à disposição mecanismos matemáticos que nos dizem a quantas vai o apoio do público a uma determinada proposta. Lulinha falou, o mercado desabou. Por quê? Porque Lulinha só sabe de sindicalismo estatizante. E onde ele fala, ele quer atentar contra o mercado e contra aqueles que defendem o mercado. Tá? Então, não pode. Quer dizer, as expectativas individuais são expectativas que vêm do profundo do sujeito humano, das necessidades e dos gostos, mas são traduzíveis em conceitos matemáticos. De onde vem essa ideia? Essa vem dos nossos queridos economistas da Segunda Escolástica Espanhola. A Segunda Escolástica Espanhola fez uma inovação e o Padre Suárez é um dos grandes vehiculadores dessa inovação. O Padre Suárez dizia: a ciência moderna não pode ser excluída dos alcances da filosofia moderna. Então, o que a filosofia busca? Busca ter uma ideia da generalidade. Qual é a ideia da ciência? Diz o Padre Suárez. A ciência busca ter uma fotografia do fenômeno que nos apresenta a realidade. Essas fotografias do fenômeno que nos apresenta a realidade, dizia o Padre Suárez, são traduzíveis matematicamente. Gottfried Wilhelm Leibniz, que foi o grande filósofo do século XVII, elaborou uma proposta nesse sentido, inventou a lógica matemática para isso. Então, nós podemos matematicamente auferir como é a natureza de um determinado fenômeno e aproximar esse conceito filosófico auferido cientificamente da doutrina filosófica da substância. Em que consiste a substância? Em que você vê o peladona, a coisa em si? Não. Em que você consegue, via matemática, ter uma ideia de qual é o fenômeno observado. A economia está desabando. As estatísticas me mostram. Então, a ideia de Menger é essa. Por isso que a escola austríaca é importantíssima, porque ela nos traz, da Idade Média, uma ideia que já os gregos tinham desenvolvido, que era a realidade do mundo físico é passível de matematização. Os pitagóricos desenvolveram isso. É possível eu ter uma dupla imagem do mundo físico, matemática e filosófica. Mas a imagem filosófica não pode brigar com a imagem matemática. É necessário que, sobre a realidade que nos apresenta a ciência, eu tenha um conceito filosófico. Não é necessário brigar e dizer a filosofia vai por um lado e a ciência vai por outro. Os nominalistas, que são os que inspiram a escola austríaca nos seus primórdios medievais, há uma escola chamada nominalista, a escola nominalista, da qual os grandes foram os pregadores do cristianismo nas Ilhas Britânicas, que conheciam perfeitamente as obras da ciência antiga que as tinham estudado em Bizâncio. Nós temos que a escola de Alexandria, a biblioteca de Alexandria, tinha todas as obras do saber antigo, eram mais de 1 milhão de papiros que foram queimados. Teve o famoso incêndio da biblioteca de Alexandria. Que foram 3 incêndios, não foram 2. O primeiro, causado por Júlio César, o segundo, causado pelo patriarca de Constantinopla, que é santo e que eu acho que está nos infernos metafísicos, porque ele se levantou contra a ciência e mandou matar os que tinham contato com a ciência, como a grande diretora do Museu de Alexandria, que era Aspásia. Hipácia. E o terceiro, o sultão, que no século seguinte toma posse de Alexandria e diz: bem, isto que está nestes papiros, ou está no Alcorão ou não está.
Se está no Alcorão, já está no Alcorão, então não precisamos. Se não está, é pecado. E de todas as formas queimou o que restava da Biblioteca de Alexandria. Mas, o que ocorreu? Se salvou 10% daqui. Onde está esse 10%? Onde está esse backup? Ficou em 3 lugares. Em Bizâncio, o sultão de Bizâncio, que era um homem ilustrado e que tinha mandado os seus conselheiros estudarem em Alexandria, fez cópia de 10% do que havia lá em Alexandria. O califa de Damasco e a Casa da Sabedoria de Bagdá. Tínhamos 3 backups. Na Casa da Sabedoria de Bagdá, tudo escrito em ugarítico cuneiforme, em tabelas de barro, que os ingleses descobriram em 1925. Então, nós temos a presença da ciência antiga em Alexandria e essa presença nas bibliotecas medievais. De onde vai emergir o saber que dará início à ciência moderna? Nas matemáticas, na física, na química, na medicina, etc. Não é à toa que a primeira grande revolução da física ocorrerá na Itália de Maquiavel e de Galileu. E a segunda grande revolução, onde se conservou a grande parte dos escritos científicos da Biblioteca de Alexandria, que foi a Biblioteca do Mont Saint-Michel. Quem conhece a França sabe que o Mont Saint-Michel, que está numa ilha e que tem uma cúpula dourada, essa cúpula dourada estava em cima da biblioteca. E lá estão presentes os backups de Alexandria, que foi de Alexandria, que foi copiado em Bizâncio. Então, os livros da biblioteca do Mont Saint-Michel trazeram a ciência antiga para a Europa. E a partir daí é que nasce a ciência moderna. Então, nós temos que a matemática nos dá uma visão fenomenológica do mundo que não briga com a nossa visão filosófica. David Hume vai dizer, nós, por natureza, temos uma inteligência organizadora. E onde radica essa inteligência organizadora? Radica no íntimo da nossa razão, é um a priori da razão. Daí quem vai tirar o a priori transcendental? Uma criancinha de 2 aninhos já sabe o que é causa e efeito. E você diz para a criancinha, olha, nesta tomada tem 3 buraquinhos. Isso não é focinho de porco. Isso é uma tomada. Se você enfiar o dedinho aí, vai levar choque. Já essa criancinha sabe. E ela levou choque uma vez, nunca mais vai colocar o dedinho aí. Por quê? Porque ela tem um a priori da causalidade. A causalidade, vai nos dizer Kant, é uma das categorias transcendentais. Então, a nossa inteligência, como dizia Aristarco de Samos, já está nos genes da nossa razão, nos genes pré-racionais da nossa razão. A nossa razão é uma máquina organizadora do real. Tá? Então, essa máquina organizadora do real pode realizar fotografias do real em 2 dimensões. De totalidade, a filosofia; de especialidade, a ciência. De resolver problemas práticos, a ciência; de resolver problemas insolúveis, a filosofia. Então, a filosofia e a ciência se irmanam por primeira vez na tradição filosófica ocidental em Alexandria. Segundo momento, se irmanam na herança nominalista dos, diríamos, filósofos que seguem a doutrina metafísica medieval, os filósofos medievais. E onde deita raízes a escola austríaca é lá, nessas raízes medievais. Então, nós precisaríamos estudar com mais detalhamento como se dá esse processo de aproximação entre filosofia e ciência na tradição medieval, na história da filosofia medieval. Isso precisaria ser mais estudado, é uma coisa apaixonante. Realmente nós poderíamos aproximar o humanismo da ciência perfeitamente. Perfeitamente. Há algo de indeterminação em todo esse processo. E no século XX sabemos que o princípio da indeterminação, não sabemos intuitivamente que há alguma coisa, mas não sabemos exatamente os limites dessa coisa. Heisenberg diz, a física
é dominada pelo princípio da indeterminação. E em filosofia, Kant vai dizer a mesma coisa. A filosofia, ela é portadora dos primeiros princípios, mas esses primeiros princípios precisam ser explicitados sempre com um fundo de indeterminação. Então, a aproximação entre ciência e filosofia, resumindo, que data dessa segunda escolástica ibérica, será o primeiro passo em direção a uma ciência da economia que respeita princípios matemáticos e que se debruça sobre os fenômenos. E de uma filosofia que parte dos fenômenos matematizáveis também. Bom, antes de fazer apenas mais uma pergunta, que inclusive eu vou fazer em concomitância com a pergunta do Otávio Piaskowski novamente, porque ele fez uma pergunta que vai na mesma linha do que eu iria questionar, eu só queria ressaltar, pelo nosso tempo, alguns pontos que, naturalmente, o professor não teria condições de abordar tudo, só ressaltar alguns pontos, não desenvolvê-los, mas chamar a atenção para quem for ler o livro, e nós, naturalmente, fazemos esse esforço para convidar o espectador a ler, que preste também atenção a esses pontos que não foi possível a gente abordar ou desenvolver aqui. A questão da filosofia moral em Adam Smith, contrapondo-se às teorias de Mandeville, que o nosso Catarino aborda no capítulo dele sobre a economia clássica. Também alguns economistas clássicos que foram citados por ele que nós não conseguimos abordar aqui. Thomas Malthus, Davi Ricardo, Jean-Baptiste Say, que o Catarino também desenvolve, nós não tivemos como mencionar. A relação entre o utilitarismo e o livre mercado, que é uma coisa que, de certa maneira, no mês do núcleo de formação liberal dedicado ao estudo da filosofia de Stuart Mill, nós aventamos, nós mencionamos. Mais adiante, o professor chegou a desenvolver a questão, que a gente não vai ter tempo de debater aqui, a questão do movimento, da flexão do Partido Liberal Britânico em direção ao que ficou conhecido como liberalismo social, que é uma vertente da tradição liberal que acolhe, que aceita uma presença maior do Estado em relação ao que se defendia anteriormente. Isso englobou, como ele mesmo mencionou, a absorção do movimento sindical das trade unions no Reino Unido. É mencionado também no trabalho desse livro do professor Paim que as primeiras leis trabalhistas acabavam beneficiando mais, e isso era uma crítica que os próprios socialistas faziam a essas leis, acabavam beneficiando mais do que os próprios socialistas chamavam de aristocracia operária. E as reais melhorias, segundo o trabalho desse capítulo que aborda esse assunto, se deram depois com as reformas keynesianas, segundo o professor Paim. Outros liberais falariam no próprio desenvolvimento do sistema capitalista, que propiciou esses desenvolvimentos também no ponto de vista social. A questão de Keynes é uma questão que talvez mereça um mês único dedicado a estudar Keynes. Nós, talvez no ano que vem, numa próxima temporada do Núcleo de Formação Liberal, talvez nós possamos desenvolver essa temática. Haveria muito o que falar sobre Keynes, sobre a diferença entre a crítica de liberais como os austríacos e os chicaguistas ortodoxos ao keynesianismo e a crítica de um Lepage, como mencionou o professor Vélez, inscrito no pensamento da teoria das expectativas racionais. São críticas diferentes a Keynes, não deixam ambas de serem críticas, mas uma contesta em totum o mérito da proposta keynesiana, enquanto a outra apenas diz que essa proposta não tem mais eficácia, perdeu a sua serventia ali por volta dos anos 70 do século XX. É uma coisa que mereceria muito mais discussão, muito mais desenvolvimento, mas como o tempo não nos permite, eu concluo apenas dizendo que, fazendo uma referência, uma curiosidade ao Robert Nozick, que o professor Vélez citou aqui na sua apresentação, que é um desses autores ditos libertários mais radicais, porque a sua proposta era uma proposta minarquista no sentido mais absoluto do termo, quer dizer, que o Estado se limitasse efetivamente à segurança e justiça e absolutamente mais nada. No entanto, é importante enfatizar que Nozick mudou de opinião ao longo da sua vida. Ele, no fim da vida, ele renegou o libertarianismo que ele defendeu nessa obra Anarquia, Estado e Utopia e passou a dizer que era uma visão infantil. O próprio julgamento dele
ele passou a admitir que o Estado deveria ter algo mais em termos de atribuições, embora ele não tenha desenvolvido essa reflexão, porque ele deixou claro que ele não queria ser reconhecido como um filósofo político. Então, ele estava abordando uma série de outros assuntos e fugia da discussão política, porque só o procuravam para falar sobre aquele livro, Anarquia, Estado e Utopia, e isso o chateava. Mas é fato que ele declarou que as suas opiniões a respeito se modificaram. Feitas essas ressalvas, esses apontamentos, vamos à última pergunta. O nosso Otávio pergunta: os neoconservadores de que falam Meira Pena, Macedo e Paim são os mesmos neoconservadores criticados por Russell Kirk por tratarem a democracia como uma ideologia a ser exportada pelo mundo, por defenderem uma política externa intervencionista dos Estados Unidos? Seriam esses os neoconservadores abordados por Meira Pena e companhia nesse livro, concentrados bibliograficamente na obra de Irving Kristol? E ele menciona o Irving Kristol no capítulo dele. Seria isso o neoconservadorismo? Em que consistiria o neoconservadorismo? E eu acrescentaria a essa pergunta uma subpergunta. Esse fenômeno do neoconservadorismo é um fenômeno exclusivamente norte-americano ou faz sentido enxergar essa categoria em outras sociedades? Excelente pergunta, meu caro Lucas. Bem, eu acho que o neoconservadorismo é uma categoria muito ampla. É uma categoria muito ampla e dá lugar a várias interpretações. Não considero eu que os neocons sejam, diríamos, a categoria fundamental do neoconservadorismo. Tem algumas características neoconservadoras, mas eles têm uma proposta, diríamos, muito mais concreta, que é o que vai inspirar, por exemplo, a invasão pelos Estados Unidos do Iraque. E esse aproveitamento econômico por parte de alguns líderes que estão no poder nos Estados Unidos dessa empresa bélica. Me faço referência ao vice-presidente americano. Os newcons de Condoleezza Rice e do primeiro governo Bush, certamente eles têm uma estratégia, diríamos, de aventura econômica internacional e de desembarcar o mercado do petróleo, prestaram um desserviço, certamente, ao neoconservadorismo. Não é bem esse o neoconservadorismo. O conceito de neoconservadorismo é mais amplo, não se reduz a isso. Esses newcons, Richard Perle e Companhia Limitada, não são, a meu ver, neoconservadores no sentido pleno da palavra. São astutos que elaboraram uma estratégia internacional de enriquecimento rápido a partir da invasão do Iraque. Isso certamente, confundir isso com neoconservadorismo tucur, me parece uma tremenda injustiça. Neoconservadorismo seria o liberalismo conservador. Seria o liberalismo tocquevilliano. O que dizia Tocqueville? Corrigindo as teses dos utilitaristas. Os utilitaristas diziam: temos de agir em função de uma coisa que nos diga relação pragmática a nós como sujeitos. Dizia Tocqueville: tudo bem, mas lembrem que a defesa dos interesses materiais deve ir de mãos dadas com o interesse bem compreendido. Em que consiste o interesse bem compreendido? Consiste na defesa dos teus interesses materiais, sem excluir a priori o que você considera o teu semelhante. Então, você já tende a incluir uma abertura ao outro, à pessoa do teu semelhante, nessa defesa dos teus interesses materiais. Porque você não mora sozinho, porque você é irmão deles, porque você tem um núcleo larário familiar onde você já convive socialmente. Então, não se trataria de inventar uma categoria metafísica mais, mas de abrir um espaço à sociabilidade de parte do indivíduo. O indivíduo não é uma mônada fechada laicizada. O indivíduo tem janelas. E essas janelas são as janelas do amor, da afeição, do convívio entre amigos. Eu gosto muito de Aristóteles quando nos diz o que constitui a verdadeira democracia. Constitui a verdadeira democracia a abertura
ao outro através da filia. O que é a filia? Uma atitude de amizade ou de boa vontade. O que encantavam os anjos no nascimento de Cristo? Paz da terra aos homens de boa vontade. O que significa boa vontade? Abertura ao outro. Paz aos homens que têm abertura para os seus semelhantes. Essa seria a ideia. Então, em Tocqueville vamos encontrar a refundamentação da ideia de interesse individual como um interesse que tem que olhar necessariamente para a natureza humana, para o ser humano, não ficar trancafiados como se fôssemos ostras que não nos comunicamos com os outros. Então, professor, só me corrija se eu estiver enganado, mas nessa acepção mais ampla da palavra neoconservador, seria mais ou menos como eu, no meu livro Guia Bibliográfico da Nova Direita, chamo de Nova Direita no Brasil uma emergência, uma reemergência de ideias liberais e conservadoras após um longo período de ostracismo, seria uma referência à reemergência de teses liberais conservadoras depois de um longo período em que elas estiveram enfraquecidas. Seria mais ou menos isso. Não especificamente esse grupo dos neocons como Bush, mas um fenômeno mais amplo da reemergência dessas teses. É porque os que resgatam isso são os americanos. Os americanos vão dizer, olha, nos interessa que haja liberais conservadores. Nos interessa que a sorte da sociedade já esteja discutida pelos indivíduos, seja uma preocupação dos indivíduos, não apenas do Estado. Não deixemos que o Estado seja o que tome conta disso. O PT, o partido político, não. Antes disso, nós temos as pessoas. E as pessoas já são sociáveis por natureza. É a ideia de Locke. Não? A ideia de Locke é o homem é um ser social por natureza. Ele retoma isso de Aristóteles. Ele dizia, Aristóteles decía, anthropos estien zoos políticos, ou seja, o homem é um animal político, um animal sociável por natureza. E a prova disso é que o homem só se desenvolve pela linguagem. Então, nós precisamos da linguagem para nos comunicarmos com os outros, para falarmos com os outros. A nascença da civilização ocidental se dá ali onde se encarou o indivíduo como uma pessoa aberta ao mundo e que se comunica com os seus semelhantes. Então, eu acho que a Mesopotâmia é o nascimento da civilização ocidental, porque ali se gerou o cuneiforme, que é a linguagem que nos possibilita traduzir os nossos conceitos numa linguagem falada e escrita. Então, o verso da civilização está aí, no idioma cuneiforme. A literatura cuneiforme. Interessante que o Liberty Fund, que é uma fundação americana que discute libertariamente os temas, ela tem nas canetinhas que distribui nos seus eventos a palavra que significa freedom em cuneiforme. Os ingleses descobriram as tabuletas de Nínive em 1925 e estavam todas assinadas com uma figura estranha, parecem palitos ideográficos. Bem, esses palitos ideográficos é a palavra liberdade. Como entendiam os mesopotâmios a liberdade? Liberdade é estarmos irmanados no seio materno, na natureza. Então, amargi significa essa palavra. Amargi é voltar ao seio materno. Quando nós nos identificamos com as nossas origens, encontramos que formamos parte de uma espécie humana, que formamos parte de uma natureza humana. Daí que o conceito de natureza humana da segunda escolástica do século XV e XVI seja de grande importância, e a grande descoberta de Menger foi justamente uma economia alicerçada nessa raiz. Muito obrigado, professor Ricardo. Nosso Otávio também nos agradece pela live. Obrigado, Otávio, pela audiência, a todos que nos prestigiaram. Eu enfatizo a recomendação: adquiram o livro Evolução Histórica do Liberalismo, organizado pelo professor Paim. Esse livro eu considero um dos mais importantes trabalhos publicados no Brasil em língua portuguesa. É preciso que os nossos estudantes liberais prestem atenção aos recados que o professor Paim dá na introdução dessa obra,
E para terem essa visão do liberalismo como uma tradição, como um fenômeno histórico, é preciso haver mais consciência histórica, a consciência desse processo de desenvolvimento do liberalismo como corrente de pensamento na história, para evitar certos dogmatismos e certos sectarismos que prejudicam o desenvolvimento do liberalismo no Brasil como corrente de opinião. Então, eu recomendo muitíssimo que prestem atenção a esse livro que nós estudamos nesse mês de fevereiro. Já convido os nossos espectadores a acompanharem no mês de março, o segundo mês do Núcleo de Formação Liberal de 2023, o estudo de outra obra importantíssima do professor Antônio Paim, A História do Liberalismo Brasileiro. Será o trabalho que nós estudaremos também em 2 encontros, provavelmente ainda a serem anunciados no mês que vem. Desejo a todos que nos acompanharam um bom feriado de carnaval, aqueles que vão passar esse feriado viajando, quem vai cruzar Sapucaí como eu, a todos vocês, um bom feriado de carnaval. Passo a palavra mais uma vez ao professor Vélez para que teça aí suas considerações finais, se despeça do público que nos acompanhou. Muito obrigado, Lucas. Olha, fiquei muito feliz de estar aqui presente. Gostaria de que um bate-papo ao vivo pudéssemos realizar de mais tempo, mas, enfim, só queria terminar lembrando uma pequena coisa. Primeira edição deste livrinho maravilhoso que Lucas apresentou, e que hoje, sobre o qual hoje trabalhamos, é de 1987. Era um livrinho mais fino, porque não tinha todos os capítulos, mas era a semente. Levei esse livro para a Colômbia e causou furor. Eu militei na Colômbia no Partido Liberal. E os dirigentes do Partido Liberal dizem: olha, esse livro para nós é ouro. Por que não fazemos uma edição em espanhol? E o reitor da universidade onde eu trabalhei na Colômbia, o Dr. Orión Álvarez, se encarregou de organizar a edição e ele morreu. E a ideia ficou pelo caminho. É uma sugestão para que façamos uma edição em espanhol para distribuir entre os nossos vizinhos. Vai ser muito bem aceita. Eles me disseram: olha, nós não temos isso. Nós não temos uma introdução histórica ao liberalismo. É uma coisa preciosa isso que vocês fizeram lá no Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês. E, enfim, fico feliz de ter contribuído com esta iniciativa valiosa do Instituto Liberal. E obrigado especificamente ao meu querido amigo Lucas. Le desejo muito sucesso na sua escola de samba e no desfile carnavalesco. Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez pela generosidade de dividir conosco o seu conhecimento, a sua experiência. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Até o mês de março, nos próximos encontros do Núcleo de Formação Liberal. Tchau. Tudo de bom.